Olá a todos, mais uma vez bem-vindos a mais um VFF1 Debrief. Eu sou o Pedro Filipe e hoje estou rodeado de duas caras conhecidas, do David Antunes e do João Amaral, a quem damos as boas-vindas de regresso ao Vamos Falar de FUN. Bem-vindo de volta, João. Uh, Vamos começar antes de mais por agradecer a todos os patronos e patronas que apoiam o podcast. Não se esqueça, o vosso apoio é muito importante, é o que permite que mantenhamos estes conteúdos no ar, quer no YouTube, quer também na Cobola TV, a quem desde já também estendo o meu agradecimento. E não se esqueçam, pode ir a patreon.com/VFF1 e fazer a vossa subscrição nos modos em que entenderem, que vai desde 1 euro por mês até depois aos patamares mais altos. Que nós apreciamos e que nos mantém completamente independentes, onde todos temos a nossa opinião e a podemos dar em qualquer altura das emissões. Não se esqueçam também, temos outros conteúdos que são bastante bons. Temos o Fórmula E, temos os ralis e depois temos o NBA, que também é passado aqui na Bola TV. Antes de mais, vamos passar ao primeiro tema desta noite, que é um tema que a mim me diverte um pouco, porque fala do puto belga, ah, que é o Max Verstappen. Eu quero esclarecer, eu refiro-me a ele como puto belga e claro que entre nós tornou-se uma private joke e é nada mais, nada menos do que a minha demonstração da minha admiração pelo Max. Em momento nenhum isto significa que eu desrespeito em nada. E queria introduzir este tema mencionando uma das citações que tirei do artigo do Autosport, que menciona esta possibilidade de o Max Verstappen abandonar a Fórmula 1, o que para todos nós seria, digo eu, um- uma desgraça neste momento. Um homem no pináculo, bem-vindo de volta, João Amaral, das suas capacidades e das suas faculdades, abandonar este desporto. E eu vou passar a ler a citação que quero introduzir antes deste Should I Stay or Should I Go do Max Verstappen. E já darei a minha opinião depois no final dos nossos convidados a darem. E a citação diz qualquer coisa como: quando estou no carro, dou sempre tudo. Mas como são as coisas neste momento, não só com o nosso próprio carro, mas com tudo o que tem sido dito sobre a Fórmula 1, já não é agradável para mim. Provavelmente não é agradável para outras pessoas, mas se estás longe de casa durante 22 corridas, então no fim devias fazer algo na vida de que gostes. João Amaral, quid juris. Obrigado, Pedro. Olá, David. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde a quem nos está a seguir. É muito bom estar de volta a casa. Pá, a notícia do Max ir embora não é uma coisa nova, não é? Ou seja, um piloto anunciar que não está a gostar da Fórmula 1 e que não está a gostar do estado atual do desporto não é uma coisa relativamente nova. E tem sido dito muito à volta disso, sendo que os detratores de todos dizem a mesma coisa. Ele não está a gostar porque não está a ganhar, ele que se vai embora e a Fórmula 1 continua, e tudo isso é verdade. Ou seja, eu acho que se ele tivesse a ganhar corridas se queixava menos, não quer dizer que gostasse disto, já lá vou, mas era capaz de se queixar um bocadinho menos. E é verdade que no dia em que o Max Verstappen abandonar a Fórmula 1, seja esse dia no fim desta temporada, a meio desta temporada, daqui a 10 anos, a Fórmula 1 vai continuar. Isto não nos deve levar, porém, a desmerecer naquilo que está a acontecer e naquilo que leva o Max Verstappen a dizer o que tem dito de forma muito insistente, por várias razões. Uma, porque ele tem razão do ponto de vista filosófico naquilo que diz. O artigo é quase pungente quando ele diz a pessoa tem que fazer alguma coisa na vida de que goste, porque eu forço-me a mim próprio a acordar todas as manhãs e ele até se compara às baterias dos carros de Fórmula 1 e acordo com energia, convence-me de que aquilo vai ser ótimo, as primeiras horas de treino espetacular, ao fim de um bocado eu já não tenho motivação para continuar a fazer o que estou a fazer. Não devemos pôr de parte aquilo que ele diz e desmerecer por várias razões. Uma é porque é o estado atual da Fórmula 1, não vale a pena também bater no ceguinho todas as semanas, mas enfim, as coisas mudaram demais em pouco tempo e mudaram para um desporto que é estranho, para uma modalidade que é estranha. Não temos já, enfim, um desporto feito apenas para pensar na competição em pista, temos um desporto feito a pensar em muitas outras coisas, como se pensa há muitos anos, mas desta forma, desta vez com uma impedância muito grande naquilo que se passa fora da pista e aquilo que a Fórmula 1 representa para a tecnologia mundial e não tanto para a competição. Segundo, e mais importante para mim, porque quase todos os pilotos de Fórmula 1 atuais dizem o mesmo.
Uns dizem publicamente, como é o caso do Max Verstappen, é o caso do Fernando Alonso, é o caso do Charles Leclerc, é o caso do Carlos Sainz, que desde o Grande Prémio do Japão, um bocadinho antes até, tem sido muito vocal como dirigente da GPDA. Mas dizem esses pilotos também, e disse sobretudo esta semana o Alex Wurz, que ainda é dirigente da GPDA, e teve umas declarações interessantes a dizer que o grupo de WhatsApp dos pilotos de Fórmula 1 está basicamente incendiário com comentários negativos sobre as regras e a forma como os carros têm que ser conduzidos por todos os pilotos, inclusivamente por aqueles que ganham, que naturalmente não vão aparecer a dar entrevistas e a dizer que estão a pensar sair da Fórmula 1. É normal. O Max Verstappen tem o defeito ou a qualidade de ser um tipo, o puto belga, como tu dizes, de ser um tipo absolutamente honesto, quase bruto, às vezes bruto mesmo, naquilo que diz e naquilo que pensa. Portanto, e para não monopolizar isto tudo num monólogo pinacular em que eu sou capaz de entrar em espiral, acho que o Max Verstappen sair da Fórmula 1 e se abandonar no fim do ano é uma possibilidade verdadeira, concreta. Não me parece que seja uma ameaça de bluff. O Toto Wolff disse, voltando um bocadinho atrás, que ele diz isto que não está a ganhar. Parte é verdade, eu acho que parte muito, muito maior do que essa não é por isso. É mesmo porque ele não está a gostar da forma como estes carros se conduzem, o facto de estar com o pé a fundo e o carro perder velocidade, o facto do piloto dar um toque no acelerador e de repente estar fora do seu controlo a gastar bateria num momento em que não a quer gastar, e o Lando Norris tem sido também muito vocal nisso, portanto acho que o prazer de condução do Max Verstappen na Fórmula 1 está a desaparecer. Não me parece que ele esteja a mentir desse ponto de vista, e como tu dizes, se um tetracampeão do mundo, no auge das suas faculdades, decide abandonar uma modalidade em que já provou conseguir ser um dos melhores de sempre, não apenas deste plantel, alguma coisa está mal no reino da Dinamarca, não é? E isso deve levar a Federação e a Liberty a pensar naquilo que estão a fazer. Não está em causa voltar aos V10, não parece que isso seja possível, mas se calhar pensar, e isso já aconteceu antes na história da Fórmula 1, que a mudança foi radical demais, mudaram coisas a mais em tempo de menos e que se calhar tem que dar ali uns toques, mas também é para isso que vamos ter uma reunião em breve. Sim, é verdade. No dia 9 de Abril há uma reunião, sobretudo para falarem sobre os aspectos técnicos do novo regulamento e as alterações que poderão ser feitas em tempo útil até o Grande Prémio de Miami e depois, quem sabe, até a final do ano para 2027. Mas já lá vamos deixar esse tema para um pouquinho mais tarde. Até porque, para mim, confesso, é um pouco confuso as alterações que querem fazer. Há muitos megajoules e ali muitas unidades de força, potência e energia que um tipo que, como eu, não percebe nada nem de física, nem de química, nem nada disso, e pouco ou nada sabe guiar um carro, muito menos um elétrico. Eu vou deixar isso para depois vocês me ajudarem a compreender. David, tu partilhas desta opinião do João? Achas que o Max, que é realista, ele sair, a meio da época não creio que seja, não sei se partilhas dessa opinião ou não, sair da Fórmula 1 no final da época com o coração despedaçado por estes novos regulamentos e pelo desprazer que provocam estes carros? Ou achas que isto é também uma forma de pressão sobre a FIA, sobre a FOM, sobre a Liberty, para tomarem as rédeas disto e alterarem os regulamentos? O que é que te parece? Bem, boa noite a todos. Eu acho que é um pouco de pressão também, mas isso só revela o quanto ele gosta desta modalidade. E é um pouco como aquilo que o João Amaral disse, a Fórmula 1 vai acabar. Não, a Fórmula 1 não vai acabar se o Max sair. Mas leva uma pancada, digamos assim. Que imagem é que passa desta modalidade quando o 4 vezes campeão do mundo, atualmente o melhor piloto na grelha, decide ir embora por um conjunto de decisões que foi tomado há uns anos, que foram devidamente alertados, que nada foi feito, que foram ignorados esses mesmos alertas. Não nos podemos esquecer que o Max foi dos pilotos a falar, segundo mesmo aquele que falámos aqui há umas semanas, aquele que referiste, Pedro, foi o primeiro a lançar o alerta sobre a forma como estes carros tinham que ser conduzidos, sobre o facto de acabarem a volta sem potência suficiente. E eu acho que ele estar ainda
a tentar mudar alguma coisa, a tentar pressionar para mudar alguma coisa, significa que ele não quer ir embora. Todos nós na nossa vida temos que sentir algum prazer naquilo que fazemos, quando ainda por cima há sacrifícios envolvidos. É óbvio que o pessoal das equipas tem uma vida muito mais complicada porque não viajam de jato privado entre corridas, mas de qualquer forma não podemos subestimar a importância, os momentos que são perdidos em 24 fins de semana por ano, já para não falar em dias de testes na fábrica, já não, para não falar em testes de pré-época, quer dizer, eles acabam por passar metade do ano fora de casa. E quando ainda por cima, e não querendo tornar isto no VFF1 Maria, mas quando ainda por cima tu tens uma filha em casa pequena e estás a perder momentos do crescimento da tua própria filha para ires fazer alguma coisa, se essa coisa não te dá prazer, é perfeitamente plausível que comeces a ponderar tudo. Essas declarações que ele prestou, dele ter que se convencer a ele próprio todos os dias de manhã, são graves. E eu não quero entrar muito na questão do que é que pode ser feito ou o que é que não pode ser feito, porque não quero antecipar aqui o tema. Mas é preocupante, e é preocupante aquilo que me chamou mais a atenção das declarações dos pilotos no Japão foi o Leclerc a dizer que vai numa curva rápida e, por ser mais arrojado a fazer essa curva, é penalizado na reta seguinte e no tempo por volta. Isto dá uma sensação ao piloto de... Eu acho que não é uma sensação, é mesmo a minha percepção daquilo que se está a passar com os pilotos. É que eles, se antes o piloto tinha um input de 95% lá sobre o carro, neste momento, com a questão da gestão de software, da gestão de baterias, o input reduziu drasticamente. Isto é um bocado como conduzir na autoestrada com cruise control. Acho que ninguém tem muito gosto em fazer isso, não é? Por isso é preocupante. Não acho que vai ser o fim da Fórmula 1. A Fórmula 1 perdeu em 1994 a sua maior referência na altura. Possivelmente num apogeu de popularidade da Fórmula 1 e reergueu-se e continua aqui. Portanto, acho que não é isso que vai deitar o fim da Fórmula 1, mas é preocupante se nós, em teoria, deixarmos de ter na Fórmula 1 uma modalidade que consiga atrair os maiores talentos das camadas jovens. E nós já falámos aqui muitas vezes sobre, por vezes, haver pilotos pagantes e tudo isso que eventualmente não são merecedores de um lugar na grelha, como aconteceu no passado. Ainda para mim é mais preocupante que deixe de ser olhado como um desafio para um piloto e passe a ser algo que preferem optar por outras modalidades do desporto automóvel por não sentirem um desafio em aquelas máquinas. Ok. Eu, antes de dar os meus 5 centavos ou 10 centavos, porque eu não sei, porque eu tenho algumas coisas, tenho alguma opinião sobre isto, quero relembrar que no nosso chat já tinha alguns comentários. Quero dar as boas noites ao Gilberto Barros, diz boa noite a todos. O Carlos Sá, boa noite, amigos, um grande bem-aja a todos. O Tiago Coutrinho também diz boa noite. Sérgio de Matos, boa noite a todos. Quer dizer que há internet na Ilha do Pico, o que é muito bom sinal. Olá, Sérgio. E depois temos um comentário que eu não sei se é algum chat GPT que anda por aí, ou algum troll, ou algum bot, mas a nossa produção e os nossos estagiários vão tratar tratar disso. Ponto prévio, eu não sou Maxine, nunca fui, mas como isto não é futebol, para quem nos ouve, eu, fã de Fórmula 1 e não fã de Lewis Hamilton, que também sou, quero os mais fortes, quero os melhores, quero os mais rápidos, quero os mais afoitos, os mais corajosos, pilotos possíveis dentro da pool de pilotos mundiais, sejam altos, sejam baixos, sejam gordos, sejam magros, sejam homens, sejam mulheres, seja o que quiserem ser, tenham cabelo, não tenham cabelo, não me interessa, eu quero os melhores a correr no pináculo do desporto automóvel, onde faltou dizer Piastri e Piquet para fazermos linha ou bingo
neste bingo criado pelo João Amaral aqui há uns anos. Portanto, eu quero o Max Verstappen na plena capacidade, na posse de todas as suas capacidades físicas, mentais e técnicas, que lhe deem o carro mais rápido que conseguirem, mas que o façam a todos os pilotos da grelha, porque eu quero ver é pilotos rápidos e quero ver os melhores, e o Max para mim é top 3 que eu tenho visto desde que vejo Fórmula 1, para desprazer de alguns dos meus amigos que são quase anti-Max, como tem outros que são anti-Lewis, e eu ando a tentar educá-los, dizer, meus amigos, isto não é futebol, isto é melhor do que futebol. Portanto, é um desporto superior, a Fórmula 1, na minha opinião, um desporto superior e tem que ser tratado como tal. Portanto, eu não vou futebolizar a minha paixão pela Fórmula 1, portanto, eu quero o Max na Fórmula 1 por muitos e bons anos a ter dado de bengala. Até os carros não terem combustíveis sintéticos e que façam nascer passarinhos a cada passagem numa reta da meta e que não poluam o ambiente. O Max sair da Fórmula 1 neste momento também da época não me parece que vai acontecer. No final da época é provável que sim, se o Toto Wolff não vier a dizer assim, olha, eu chutei o Jorge para canto e pá, tem aqui um lugarinho que tem mesmo o assento, olha, estás a ver aquele GT3 que tu conduzes a Mercedes, pá, eu copiei a baqueta ali, é só isto de sentar lá, e o Max vai correr provavelmente, porque o Mercedes, se os regulamentos não forem completamente assassinados, continuará a ganhar durante esta época e provavelmente no início da próxima, por ganhar também ajuda. Apesar do espírito racer do Max, que eu respeito e adoro ver, e adoro, entre aspas, para quem nos está a ouvir, adoro odiar, não é odiar a sério, atenção, não se ofendam. O Max com um carro mais competitivo continuará a cramar pela vida e a dizer mal dos regulamentos, mas a ganhar a coisa é outra. O Luís Tiago Martins aqui há umas semanas dizia-nos isso e eu tendo a concordar, quer dizer, quando se ganha tudo é mais fácil, todas as dificuldades são mais facilmente ultrapassáveis. É só aí questão de perguntar ao Jorge e ao Kimi o que é que eles acham dos regulamentos novos. Eles vão dizer, pá, isto é a melhor coisa que aconteceu desde o pão fatiado, quer dizer, isto é a coisa mais fantástica que existe. O que me perturba por vezes são as declarações do Max serem levadas um bocadinho mais a sério do que as declarações de outros pilotos. E isso a mim chateia-me esta dualidade de critérios. Eu levo a sério estas declarações, atenção. Acho isto deve-nos dar que pensar, deve-nos dar que fazer. À FIA, sobretudo, e à Liberty devia-lhes dar que fazer, porque o Max é uma galinha de ovos de ouro, uma das que eles têm na Fórmula 1. E acho que quando o Max fala, os outros deviam se sentar e ouvir o que ele diz, como outros. Porém, eu temo que isto venha de um lugar de maior de frustração propriamente em não ganhar do que as dificuldades que o carro proporciona. Porque o Max abandonar a Fórmula 1, o que não falta é pilotos a quererem ir para a Fórmula 1. Podem não ser os melhores, não é? Podem ser pilotos de calibre inferior. Portanto, eu creio que o Max fez aqui, fez aqueles tiros sobre a proa, para falar de embarcações, sobre a proa da Liberty ou da FIA, da Fórmula, eu já nem sei bem quem é que manda nisto, porque para mim torna-se um bocadinho complicado entender, por isso é que o João Amaral está aqui para me ajudar a perceber. Foi um tiro sobre a proa de género, pá, o próximo se calhar eu posso-vos acertar. E nós sabemos que os pilotos, estes pelo menos, se calhar não têm a coragem que tiveram da Fórmula E de se juntarem todos numa carta sem darem cavaco a ninguém e demonstrarem o seu descontentamento pela maneira como o stewarding das provas estava a ser feito. Portanto, os pilotos de Fórmula 1 são um tipo extremamente egoístas e também não querem dar a parte fraca. Eu, pela minha parte, respeito o Max, respeito as preocupações dele, concordo com quase todas elas em relação aos carros. Acho estes regulamentos abismais. Mas pronto, mas queria deixar aqui claro que, não sendo Maxine, estou do lado do miúdo belga, e acho que seria uma pena o Max abandonar. Uma coisa é ter uma questão pessoal, privada, que pá, não, vou-me embora, tenho aqui um problema para resolver, tenho outra paixão qualquer. Outra coisa é dizer assim, pá, isto já não me interessa, porque isto já não é apelativo para mim o suficiente. Isso acho que devia dar-nos a nós, fãs de Fórmula 1 e a quem manda na Fórmula 1, alguma pausa, algum food for thought. Agora sou uma coisa de anglicismos, eu peço imensa desculpa,
para reverem pelo menos o posicionamento dos regulamentos e o efeito que isto tem tido no espetáculo, porque a Fórmula 1 não se joga nas redes sociais. Parece que sim, não é? Parece que hoje em dia, se não houver nas redes sociais, não existe. Não é verdade. A Fórmula 1 tem milhões e milhões e milhões de fãs que pagam F1 TV, que é o meu caso, que subscrevem canais como a DAZN, que subscrevem os canais nos outros países todos do mundo, que compram merchandising oficial, que vão às provas, que frequentam, que pagam os paddock clubs, etc., e os VIP clubs por esse mundo fora. Que se vêem alguns privados do espetáculo que se habituaram. Os influencers estão de passagem neste mundo, digo eu, não são os influencers que vão fazer a Fórmula 1, já tivemos pessoas a passar pela Fórmula 1 e a entrar por uma porta e saírem pela outra, e nós ainda cá estamos. Portanto, eu estou a tentar ser um bocadinho otimista em relação a isto. Não quero que a FIA, já me estou a alongar, peço desculpa por estar a alongar também, mas eu creio que a FIA tem que olhar para a Fórmula, os ovos de ouro, a galinha dos ovos de ouro da Fórmula 1 são os fãs, são quem paga, são aqueles que, como nós, são mais fiéis, digamos assim. Qualquer influencer masculino ou feminino, não vai ao caso, que gosta do barulho das luzes, do paddock, do grid, mas não sabe quem é que lá está, vai se desinteressar porque vai haver um objeto brilhante, um objeto mais brilhante ali, ou pode ser MMA, ou golfe, ou tinta a secar, que os vai fazer interessar-se mais por isso e vão passar e vão se mover, estilo marabunta de formigas, vão se mover. E nós vamos cá ficar. Portanto, eu acho que é a nós que eles nos deviam dar graxa, é a nós que nos deviam valorizar. Eu não sei se querem dizer alguma coisa sobre este tema. Eu penso que o abandono do Max, ou melhor, a ameaça de abandono do Max tem um contexto muito próprio, que são os novos regulamentos, não é? E esta espetacularização que queremos fazer da Fórmula 1. Eu não sei se me fiz entender nesta minha diatribe, mas pode, se alguém quiser comentar, desfazer-me, não, de todo, destruir, como se diz nas redes sociais, como é que é? Devastar. Não, podem menos. Vamos, nós já somos os dois pessoas de uma certa idade, já não temos idade para essas coisas. O David é que é o caçula. Caçula. Ao pé de nós és. Desculpa, só acrescentar 2 ou 3 pontos. Claro. Para dizer que o David é um ótimo exemplo, que foi de 1994. Ele falou disso a propósito da morte do Ayrton Senna, do facto da Fórmula 1 ter sobrevivido, mas por acaso é um bom exemplo, porque, por motivos diferentes, 94 é um ano em que as regras mudam. De 93 para 94, enfim, acaba toda aquela parafernália eletrónica que os carros tinham, mudam, e depois da morte do Senna, do Wendlinger e dos acidentes todos de Imola e do Mónaco, as regras passam um ano inteiro a mudar. Eu não sei se vamos passar 2026 num ano, enfim, espero que com muito menos acidentes e obviamente muito menos gravosos, mas não vamos passar o ano todo em pequenas alterações para chegar a uma fórmula aceitável. Mas, enfim, isto para dizer que não é a primeira vez na história da Fórmula 1 que a Federação descobre, ou que os poderes instituídos descobrem que fizeram a geneira e que têm que voltar ligeiramente atrás. Estas coisas não são automáticas, não são receitas de zeros e uns que dão sempre o mesmo resultado. Por outro lado, tu dizias, e com razão, David, que, e tu também, Pedro, que há muitos miúdos capazes de chegar à Fórmula 1, que a Fórmula 1 é, para utilizar outra vez a palavra, o pináculo do desporto automóvel e das corridas de monolugares. Há aqui um problema adicional, temos falado disso de vez em quando na DAZN, é que as fórmulas de promoção sempre serviram como escada que vai preparando os pilotos pouco a pouco para chegarem àquele patamar de controle, enfim, com muito maior poder de travagem, com muito maior aceleração, com muito maior aderência, mas vai preparando pouco a pouco, parcelarmente, o talento daqueles miúdos sobredotados para chegar à Fórmula 1. Não há nenhuma fórmula de promoção hoje em dia que prepare um piloto para conduzir como são conduzidos a Fórmula 1. Porque, pura e simplesmente, a gestão de energia é uma coisa que nem no WEC, nem na Fórmula E se faz da mesma forma. Portanto, não há fórmulas de promoção. E quando muito haver fórmulas de promoção, passaram a ser o WEC e a Fórmula E. Alguma coisa está errada nisto. Parece-me, do ponto de vista lógico. Finalmente, tu falaste também, David, do Leclerc e das declarações dele, que a seguir ao Japão são francamente, enfim, gráficas daquilo que eles sentem. Para mim, por acaso, o mais gráfico de todos espantou-me foi o Lando Norris, que não é, enfim, com todas as qualidades que tem, e é um miúdo cheio de qualidades e com uma personalidade muito própria, nem toda a gente gosta dele, mas pouco importa agora se gosta ou não gosta. Mas se me perguntassem no início do ano
qual é o piloto mais vocal, mais comunicativo do ponto de vista não é da honestidade, porque o Norris é um tipo muito honesto, tão honesto que às vezes mostra as suas fragilidades, não tem medo de o fazer, mas não é bruto a falar como o Max Verstappen, não é bruto a falar como é o Fernando Alonso, diria eu. Mas o Lando Norris, no fim do Japão, para mim foi o mais gráfico deles todos. Isto está tão perigoso que eu ultrapassei carros sem querer. Havia sítios em que eu não queria ultrapassar os carros e o meu carro decidiu ultrapassá-los, porque eles não controlam, como vocês disseram bem, a entrega de energia. Ora, um piloto numa categoria automóvel, mais ou menos na Fórmula 1, que não controla a parte propulsora do seu carro, não é um piloto, é um passageiro. Exato. Enfim, é um passageiro de luxo, mas não foi para isso. Agora vou dizer isto a brincar também, não foi para isso que eles estudaram, não é? Eles estudaram para outra coisa. E neste momento são passageiros de luxo, muito bem pagos, como vocês disseram, de facto, mas quer dizer, se é para isso, vão para o outro lado. E portanto, há aqui qualquer coisa que não faz sentido. Não é muito cedo para estarmos a dizer que está tudo errado. Sim, não estamos a dizer que está tudo errado, mas alguma coisa seguramente está errada para um piloto como o Max Verstappen, e voltando ao tema inicial. Goste-se mais ou goste-se menos dele, não tem nada por que querer desistir da Fórmula 1 neste momento que não seja o facto de não estar a tirar prazer daquilo que faz. O meu pai tinha uma frase muito boa que me ensinou a vida toda, que é mais importante do que fazer aquilo que se gosta é gostar daquilo que se faz. Ou seja, nós não precisamos ter a profissão de sonho, nós precisamos de estar bem. Os americanos dizem isto de outra maneira, não é? Arranjam um emprego que gostes e não trabalhas um dia na vida. E eu sempre vi os pilotos de Fórmula 1 como pessoas que têm o emprego de sonho. Quando eles próprios, sem precisar do dinheiro, porque não precisam, começam a dizer que isto assim não vale a pena, eu acho que é a altura de nós pensarmos, nós, enfim, fãs, mas sobretudo quem manda na Fórmula 1, pensar se não está a ir o caminho ligeiramente errado e se não vamos a tempo ainda de corrigir um bocadinho a trajetória. Sim, eu só quero fazer mais chega ao que o João Amaral acabou de dizer, porque é muito importante. O Lando Norris, não sei se vocês se lembram, é o campeão do mundo em título. Exato. Pronto, eu tenho-me relembrado isto todos os dias, porque mas é o campeão do mundo em título, portanto, ele é o campeão do mundo a vir dizer que ultrapassou carros sem querer. Campeão do mundo, tem um número no carro, não sei, aquele não é. E se isto lá está, se juntando as declarações do Max, as declarações do Lando, do Carlos Sainz, que é quase eu não vou dizer um filósofo, mas é um engenheiro que pilota carros, não é? E bem, e muito bem, faz ambas as coisas muito bem. Se bem com estes sentimentos de alerta, estes sentimentos de preocupação, que depois redundam num acidente que poderia ter sido, e vamos falar disso já de seguida, num acidente enorme em Suzuka, que só não se tornou num acidente de aviação por muito pouco. Eu não sei o que fazer, não sei o que dizer, portanto, eu alerto e chamo, dentro das nossas possibilidades deste pequeno podcast aqui do retângulo e das ilhas e regiões autónomas, aos poderes instituídos da Fórmula 1, pá, exponham a mão nisto, porque isto pode correr mal no instante. David, não sei se queres encerrar este assunto, Max, com alguma coisa, se passamos já ao teu piloto favorito de todos os tempos. E já começa. Podemos passar ao piloto alegadamente favorito. Alegadamente. É verdade, nós vivemos num mundo tão quesilento que eu agora tenho que usar a palavra alegadamente. Bom, o piloto alegadamente favorito de David Antunes na Fórmula 1, que é o Oliver Behrman, é falado já há muito tempo, desde os tempos da sua estreia em Jeddah, que uma estreia para mim foi fantástica, mas que o David destruiu. Por amor de Deus, sério, eu não consigo. Nas semanas seguintes, eu sinceramente fiquei todo contente. No sétimo lugar, foi sétimo lugar, creio que ele fez com o Ferrari. O segundo melhor carro. Espetacular. O David Antunes veio cá pôr-nos no nosso lugar e dizer: pá, vocês não sabem o que estão a falar. Acho que foi nesse dia que o David Antunes deixou a sua marca neste podcast e continua cá a vir, porque é por isto que a gente gosta dele. Oliver Behrman é falado, obviamente, como um piloto sucessor do primeiro lugar que abre na Ferrari. Em breve, fala-se já em 2027, pode ser em 2028, não sei. Achas, David, que é... Obviamente que ele é material de Fórmula 1, isso não há dúvida, não? Já todos estamos convencidos, acho que até tu já te convenceste que ele vale mais do que aquele sétimo lugar que fez em Jeddah, certo? Achas? Certo. Concordamos? Pronto, ok, alegadamente. Não, eu já vim aqui dizer que ele tem-se revelado um bom piloto. Boa.
Agora, não achas... vai vender a ideia de que foi uma grande corrida em Jeddah. Pronto, então vamos concordar em discordar sobre esse aspecto, e vamos passar à frente. Achas Mas que, ou melhor, fazer uma pergunta de outra maneira, achas que é razoável pensar que no final desta época o Luís bate com a porta? O Luís, para quem não sabe, é o Lewis Hamilton, que eu gosto bastante, mas que trato carinhosamente como por Luís, porque tem o mesmo no meu irmão. Achas que é possível, é razoável pensar-se que a sucessão, que será esta, obviamente, será Oliver Berman promovido à equipa principal da Ferrari, ser já em 2027? Ou achas que está muito dependente ainda dos resultados deste ano que a Ferrari possa vir a obter e da luta que o Lewis poderá dar ao Charles? Partindo do princípio que tem o segundo melhor carro neste momento e que poderão dar luta à Mercedes. de forma alguma, acho que ele neste momento tinha que ter uma época de 2026 mesmo muito má para deixar de ser um piloto a ser equacionado para substituir algum dos pilotos atuais da Ferrari. Achei que a Ferrari não vai deixar cair nenhum dos pilotos da dupla atual para o colocar no Ferrari. E é nesse sentido que eu já referi aqui que ele pode ser um piloto muito interessante para, por exemplo, para uma equipa como a Audi. Eu continuo a bater nesta tecla porque o Nico Hülkenberg está em fim de contrato. João Amaral, ele mordeu o isco. Pronto. Exatamente, eu mordi o isco porque eu já tinha dito isso. É verdade. Aconteceu com o próprio Carlos Sainz, não teve lugar na Red Bull e acabou por ser emprestado à Renault, depois para a McLaren e tudo isso. Ele tem feito... Está literalmente a pôr o Ocon na fila da Segurança Social para entregar os papéis para a reforma. Mas eu diria mesmo mais, acho que neste momento a única hipótese a continuar uma época ou a repetirem-se os resultados da época passada do Ocon, depois das chamadas de atenção do Ayuko Komatsu no início da época em que veio abordar esse tema, acho que ele só fica lá se não houver mais ninguém. Ou seja, um bocado a Daniel Kvyat nos Racing Bulls há uns anos, que se foi prolongando lá porque não havia mais ninguém. Por isso, acho que surpreendeu-me muito, honestamente surpreendeu-me muito, porque não era um piloto que tivesse grandes resultados na Fórmula 3, na Fórmula 4, na Fórmula 2. Na Fórmula 4 ele foi campeão 2 vezes, mas Winter Series, não foi? Não, foi em Itália e foi outra qualquer, sim. Mas pronto, está bem, vale o que vale. Na Fórmula 3 foi terceiro classificado, na Fórmula 2 foi mais IFI. Sim, mas a época dele Fórmula 2 foi marcada pelas chamadas à Ferrari. Foi numa época... Ele, por exemplo, ele teve uma primeira época na Fórmula 2 foi muito boa. Sim. Agora, eu acho que pode ter acontecido um bocado aquilo que já sabia que ia entrar para a Fórmula 1 na época seguinte e o esforço não estava lá, um pouco como possivelmente aconteceu com o Kimi Antonelli. Quer dizer, eu nem quero referir em termos de esforço, acho que é mais, trabalham mais com a própria equipa de Fórmula 1, fazem mais trabalho simulador, a preparação deles passa a estar voltada para a Fórmula 1 e não para os resultados nessa época de Fórmula 2. Mas que ele, acho que é um piloto interessantíssimo para algumas equipas e capaz de substituir o Hamilton. Eu, por acaso, nesse artigo do Autosport, estavam a fazer comparações, começaram por fazer comparações com o Massa. Nada a ver, por amor de Deus, quero dizer, 1000 vezes melhor. Depois compararam com... 1000 vezes melhor quem? 1000 vezes melhor quem? Não percebi. Quem é que é melhor? Não. Diziam que se calhar não era uma aposta tão arriscada como foi o Massa, mas que talvez estivesse mais ao nível de quando o Leclerc foi promovido à Ferrari. E se calhar sim, está mais ao nível, não que eu considere que tenha o mesmo nível de talento, mas sim, se calhar está mais ao nível porque é um piloto com provas dadas, com mais resultados na Fórmula 1 do que aquilo que o Massa quando foi promovido na Ferrari. Sim, eu só quero relembrar, porque falámos aqui das fórmulas inferiores, o líder do campeonato do mundo de Fórmula 1 neste ano chama-se Andrea Kimi Antonelli e não ganhou a Fórmula 2, antes pelo contrário teve uma época
Nada risível, a ver, digamos assim. nada a ver. Não, só estava a fazer este ponto. Até porque Não, eu gosto de nada a dizer, ver. desculpa, eu gosto de dizer Andrea Kimi Antonelli. Eu vou dizer este nome porque acho que é como Adártico Vudafieri, que era um piloto de rallies. Nomes italianos, pá, que ficam no ouvido. João Amaral, tu partilhas desta opinião do David Antunes e acrescento mais uma questão que é, no meio disto tudo, depois de falares do Berman, no meio disto tudo, e o Luís? Essa é a questão não é do $1 milhão, é dos 100 100 milhões de milhões, 100 dólares. milhões. Isso. 100 milhões. 200, Tem mais 200 porque estamos na segunda época. Eu até me Exato. benzo, eu até me benzo. Tem mais uns zeros. Sim, mas Benzer e Ferrari também estão na mesma conversa. Sim, faz Eu parte da concordo mesma. com o David em muitas coisas que ele diz. Estou como ele, o Berman surpreendeu-me. Eu também estava do outro lado da barricada nesse dia do David Antunes contra o mundo. Eu estava do lado do mundo. Não acho que o Oliver Berman tenha feito a melhor estreia de sempre da história da Fórmula 1, mas também não acho que tenha sido uma coisa banal para um miúdo que nem fez o primeiro treino livre, que não estava à espera de se meter naquele carro e que sim estava no segundo melhor carro do pelotão, mas se meteres o plantel todo de Fórmula 2 no segundo melhor carro do pelotão, se calhar não faz pontos. E ele fez, portanto, reagiu bem a isso. Era esse o ponto da discórdia há 3 anos, creio. Há 2 anos, já não sei. Mas como o David, fiquei surpreendido, não estava toda à espera que o Berman fizesse isto. Naquela altura a conversa era só sobre a qualidade da estreia, não sobre a qualidade do piloto e sobre aquilo que ele ia fazer na Fórmula 1, e não estava toda à espera que ele em 2025 tivesse feito o que fez com o Ocon. A expressão do David é feliz, não posso utilizar uma melhor, pô-lo na fila para a segurança social ou à procura de outras categorias que possam albergar um piloto talentoso e rápido, e o Ocon não é um piloto pouco talentoso nem pouco rápido. Bateu-se de igual para igual com o Pierre Gasly, que está a fazer outra temporada excelente, e portanto, enfim, acho que não podemos... Sim, e com o próprio Alonso, desculpa. Exatamente. Não, certo. É verdade que no ano em que ele voltou de 2 anos sabáticos, mas Exatamente. O Ocon é um piloto extraordinariamente talentoso e rápido, e o Berman tem-se superiorizado a ele de forma evidente. Isso também me surpreende. Em que é que eu, não concordar, mas em que é que eu vejo com mais dificuldade do que o David? A história da Audi parece perfeitamente plausível pelo talento. Acho que o Berman é um piloto. O Mark Hughes, aliás, fez um artigo na Motorsport esta semana em que diz que ele, com um carro do nível de um Mercedes, estaria a fazer o mesmo que o Russell ou que o Antonelli, e com o Ferrari estaria a fazer o mesmo que o Leclerc. Não sei se é assim, se não. Ele tem sido... ele é inegavelmente talentoso, não é inédito. Há pilotos que nas fórmulas de promoção não são a coisa mais bombástica do mundo e depois chegam à Fórmula 1 e florescem, e já aconteceu o contrário. Pilotos que ganham tudo até chegar à Fórmula 1 e depois sucumbem perante a pressão por alguma razão. E o problema da Audi é só o da Ferrari, porque o Berman é um piloto Ferrari de formação, é um piloto em que a Ferrari já apostou muito dinheiro. E, portanto, para o deixar ir para uma Audi, não o vai deixar ir por empréstimo, porque a Audi também não o vai querer, não é? A Audi vai querer o piloto o tempo inteiro, como tem o Bortoleto. É um piloto da Audi para futuro. Portanto, quando substituir o Hülkenberg, vai querer substituí-lo por um piloto que seja Audi e não um empréstimo que faz 1 ano e depois pode... enfim, os contratos são todos eles, obviamente, têm um termo de duração, mas imagino que a Ferrari não esteja disposta a perder um dos seus maiores trunfos. Agora na televisão os comentadores dizem asset, mas a mim custa-me utilizar o inglês quando podemos dizer que é um trunfo, é um bem, é uma mais-valia para uma rival, porque a Audi vai ser rival da Ferrari na Fórmula 1 dentro de 2, 3 anos. Parece-me mais ou menos expectável do ponto de vista da Ferrari. O que deixa tudo nas mãos da Ferrari, mas também, e ainda à tua pergunta, Pedro, nas mãos do carro número 44, do heptacampeão do mundo, do GOAT, do mais bem sucedido sempre, do patrão, do Luís, como tu lhe chamas, do que quisermos dizer. 2026 é um ano definitivo para ele. E os primeiros sinais do ano foram bons, ele recuperou alguma da alegria que estava... Enfim, se os anos de efeito sol foram maus, 2025 foi terrível, foi pior. Horroroso. Sim, foi a pior coisa. Eu nunca tinha visto uma pessoa tão deprimida a sair de um carro de Fórmula 1 como o Lewis Hamilton no fim dos grandes prémios. 2026 começou melhor, mas enfim, se há coisa que o Lewis Hamilton sempre teve como característica, para além da sua extraordinária rapidez, é inegável, do seu talento para conduzir carros, uma inteligência no roda a roda que é espantosa. Ele sabe bem colocar o carro. Ele sempre foi uma pessoa muito inconstante do ponto de vista emocional.
Era assim nos anos em que chegou à Fórmula 1 na McLaren, era assim depois do Alonso sair da McLaren, quando viu-se menos na Mercedes, porque foram mais os anos em que ganhou do que os anos em que não ganhou, mas os anos em que não ganhou viu-se essa inconstância emocional. E parece-me que 2026 corre o risco de ser, porque é um ano tão estranho, tão cheio de indefinições, tão cheio de renovações no próprio ano. Enfim, nós não temos a certeza se a Mercedes, com a vantagem que tem agora, que é muito grande, vai chegar ao fim do ano assim, porque há muita boa oportunidade para todas as outras equipas os alcançarem. Vai ser um ano estranho para o Lewis Hamilton e para todos, mas para o Lewis Hamilton em particular por essa inconstância emocional. Não sei se vai ser o ano certo para tomar uma decisão quanto ao futuro. A verdade é que o Lewis Hamilton, como o Fernando Alonso, já passou os 40 anos, quer dizer, portanto, o tempo, se corre a favor de alguém, é a favor do Oliver Behrman, não a favor do Lewis Hamilton. E não estou com isto a dizer que o Lewis Hamilton tem de se reformar, mas a Ferrari terá de tomar uma decisão quanto à sua dupla de pilotos. Agora, estamos aqui nesta conversa de conjecturas e pode perfeitamente bem acontecer, chegarmos a meio do ano e termos uma bomba do Charles Leclerc sair da Ferrari. Parece-me estranho, porque, mais uma vez, é um piloto de formação, é um piloto que adora a equipa, é um piloto que quer verdadeiramente ser campeão do mundo com a Ferrari. Não sei se vai acontecer, se não, mas pode acontecer e isso abrirá lugar para o Oliver Behrman. Parece-me neste momento que o Behrman está muito bem encaminhado, era isso que dizia o artigo do Autosport, para ser piloto da Ferrari. Se em 2027, se em 2028, não sei. Mas piloto da Ferrari parece-me que vai acabar por ser. E era aí que queria chegar, tem claramente talento para isso. Não sei se, como diz o Mark Hughes, ele de facto faria a mesma coisa que o George Russell, se calhar faria melhor até. Agora, que é um miúdo que claramente tem talento para... É material de vencedor de corridas, claramente, e um piloto que é material de vencedor de corridas, e eu ponho corridas no plural, por não ser um acaso, não ganhar uma corrida, nunca mais isso acontecer, é obviamente material de campeão do mundo. E isso é um piloto Ferrari, não é? Portanto, enfim, boa temporada. Ele na última semana e meia, desde que saímos do Japão, as últimas 2 semanas tem estado um bocadinho debaixo de fogo, levou até a Alpine a fazer um comunicado condenando aquilo que foi dito sobre o Colapinto, como aquilo que tinha sido dito sobre o Ocon, porque o acidente que eles, como disseste Pedro, como o acidente que eles tiveram no Japão, que o Behrman teve no Japão, é gravíssimo, é uma coisa, como disse o Carlos Sainz, aliás, ainda bem que foi em Suzuka, onde há escapatórias e sítio para o carro amortecer, porque em Baku ou em Singapura teria sido, ou em Las Vegas teria sido muito, muito, muito pior. Mas o Behrman está de facto, isto para dizer, está nos olhos do mundo, desde o Japão, por razões menos boas. Temi bastante, devo dizer-vos, quando o vi sair do carro a cochear e apoiado num comissário de pista. Feliz por ele ter saído bem. É verdade. Também a minha reação inicial foi, pensei mesmo que ele pudesse ter uma fratura, porque normalmente ele, ainda por cima, estava visivelmente a piorar à medida que o tempo passava. Eu só vou discordar aqui numa coisa, João, com todo o respeito, que é, eu acho que o tempo pode correr contra ele no sentido em que há sempre a parte do carro. E ele também, obviamente, não retirando qualquer tipo de talento ao Behrman que o mostrou, e nós já falámos aqui várias vezes, a primeira bitola é o companheiro de equipa, e ele tem batido regularmente um piloto bastante mais experiente que ele, que é um piloto rápido, e bateu na época passada, mas a equipa também melhorou. Passou a ter um novo diretor de equipa, um novo chefe de equipa, e a equipa também melhorou. E se em 2027, por exemplo, se mantiver esta situação de continuarem ambos os pilotos na Ferrari e ele ficar mais uma época na AS e o carro não ser tão bom e poder surgir um talento, isto parecem muitos ses, só que na Fórmula 1 estes ses acontecem e isto é que pode ser a fazer a diferença entre ele ter uma oportunidade de uma equipa como a Ferrari e não chegar a ter essa oportunidade, porque também a memória é curta na Fórmula 1. Por isso, é nesse sentido que eu acho que se eu fosse da equipa do Behrman neste momento, quem acompanha a carreira dele, aquilo que eu teria a fazer era todos os dias a bater à porta da Ferrari, a pôr pressão. O que é que eu acho mais difícil no meio desta situação? E porquê é que eu lancei a hipótese da Audi? Porque parece-me que a direção da Ferrari, não estou a dizer o chefe de equipa, estou a dizer lá em cima, estão muito empenhados nesta dupla de pilotos. Estão muito empenhados que continuem estes dois pilotos. Um deles
o de 100 milhões, não mexem nele, a não ser que ele se queira ir embora. E o outro também, porque é o ganha-pão neste momento, quer queiramos, quer não. Por isso, é nesse sentido que eu acho que uma equipa poderia surgir como uma hipótese na carreira dele e que seria merecido. Mas que a equipa pode surgir, estamos de acordo. Que ele aceita essa proposta quando tem a Ferrari, quando tem o lugar da Ferrari como alvo, é que tem que ser uma proposta muito boa, ou seja, ele pode aceitar. Sim, Eu não estou sim. assim tão convencido que a Ferrari mantenha o Lewis Hamilton sem mais, ou seja, há maneiras Eu e também maneiras de não. fazer isto. Não se dá um chute no rabo a um piloto que ganhou 7 campeonatos do mundo, que tem o recorde de pole positions, vitórias, voltas mais rápidas, voltas na liderança, todos os recordes que posso imaginar. Faz-se desse piloto um embaixador, passa-se para o lado, dá-se um ano de paragem, faz um sabático como o Mika Hakkinen, que está em sabática. É sabática, Não, desde há uns 2001, anos. não é? 2001, Sim, 2002. sim, Por aí. 2002, sim, final de 2001, princípio de 2002, sim. É verdade. Não tenho tanta certeza assim, até porque do ponto de vista financeiro, a Ferrari lucrou, gastou dinheiro com o Hamilton e ganhou dinheiro com o Hamilton. Sem A dúvida. Ferrari às tantas vai querer voltar a ganhar campeonatos do mundo, pode ganhá-los com o Hamilton, com certeza seria estúpido se dissesse o contrário, claro que pode. Claro. Eu acho que o Hamilton, para além do problema do carro, que tu bem apontaste, tem um problema que é o companheiro de equipa, porque tem ficado atrás dele, mais vezes do que à frente. E portanto a Ferrari pode, ainda que a Ferrari seja uma equipa extraordinariamente conservadora na forma como escolhe os pilotos e como muda, não é uma equipa com um histórico de mudanças radicais de um dia para o outro, a menos que alguém diga que o carro é um caminhão, aí a coisa... Sim, aí não tem hipótese. E aí já nem apanhou o avião. O que é engraçado é que a declaração nunca foi sobre o carro em si, era sobre a direção assistida, que ele fez o grande prémio todo com a direção assistida e portanto disse Foi da que parecia tradução. um caminhão. Foi da Mas tradução. perdeu-se ali algures, também foi no Japão, portanto perdeu-se ali algures. Exato. Não sei, acho que está tudo nas mãos do Hamilton e da Ferrari, seguramente isso está, Sim. mas não está só nas mãos do Hamilton. O Hamilton pode querer continuar e a Ferrari pode dificultar-lhe a vida, e basta para isso não lhe oferecer aquilo que ele quer para renovar, porque vão ter que renovar, não é? Ora, aí está. Ora, aí está. Bom, antes de eu passar eu a dar a minha opinião sobre o Luís, e vai ser curta, porque já vamos saltar um tema para passar ao tema final, só quero voltar aos comentários aqui do nosso fórum TSF, em que o Luís Tiago Martins diz boas noites e elenco de luxo, pela parte que me toca, muito obrigado. Era giro voltarmos a 82. Bom, 82 ganhou o Keke Rosberg, que na altura era um dos meus pilotos favoritos, mas também foi o ano... aquela coisa da greve, não é, João? Era. Mas eu quero me focar no Keke Rosberg. Com menos mortos. Com menos mortes. Morreu, infelizmente, o Gil Villeneuve, que é o meu piloto favorito de todos os tempos. O Ricardo Paletti, que morre no Canadá, creio eu, se não estou enganado, num Ozella. E que o Didier Pironi tem um acidente também terrível, em que parte as duas pernas e que ficou acabado para a Fórmula 1. Portanto, perdeu-se nesse ano 2 enormíssimos talentos e uma jovem promessa, também italiana. E voltamos a 82. Bom, só se fosse por esta razão do Keke Rosberg ter ganho o Campeonato do Mundo apenas com uma vitória num grande prémio que foi em França, mas que se chamou da Suíça. Exatamente. Bem, para termos aí 12 vencedores de grandes prémios diferentes. É verdade. Assim, foi uma época em que a revista Turbo faz uma capa com o Williams no final da época, que eu depois recortei para grande desilusão do meu pai, que destruí a revista, depois para pôr no meu caderno de alguma quarta classe, provavelmente. O Carlos Sá, por falar em ir a provas, alguém para Barcelona? Bom, quem tiver interessado em ir a Barcelona já sabe contactar o Carlos Sá através do WhatsApp. Um abraço dos Açores, o meu amigo Nuno da Ilha de São Miguel. Vá lá, que isto não sai com sotaque, estas escritas aqui. Responde ao Carlos Sá, o Nuno está em São Miguel. E o Luís Tiago Martins diz, copiando 94, até chicanos vão inventar nos circuitos, mas desta vez não é pela segurança, ao que podemos chegar. Em vez de haver chicanos entrarem ao Rouge, vamos ter uma no meio da reta Camel. Pá, se não tivermos semáforos já vai ser bom, portanto já vai estar bom. O Paulo F1, boa noite a todos desde Leiria. Um grande abraço para a Leiria, espero que já esteja tudo muito melhor e funcionar muito melhor desde a tempestade. Temos aqui o mais velho dos filhos do Luís Tiago Martins, o nosso Tomás, que é da idade do André Kimi Antonelli, que diz ele, o Antonelli ganha 3 campeonatos de Fórmula 4 no mesmo ano, contando com a Freca. É verdade. O Sérgio de Matos continua com a internet na Ilha do Pico a dizer que o Berman, se for meter pressão na Ferrari, ainda eram desclassificados por violação dos critérios da Pirelli. Isto está ele a fazer referência às pressões dos pneus, etc. O Lixago Martins, eles deram um ano sabático ao Mika para ele preparar a filha para chegar à Fórmula 1. Bom,
nada a opor. Se for rápida, Ainda tem. Se for rápida e tiver coragem de guiar a Fórmula 1, é sério, venham eles de que forma vierem. Só dizer que ele ainda está em sabática, porque nunca foi demasiado. É verdade. Eu quero muito rapidamente só referir-me a este episódio Berman, depois entrando no último tema, já não vamos ter muito tempo, porque ainda dizem que não há nada que falar sobre Fórmula 1. Acho engraçado nós acharmos que, o que é que a gente vai falar durante uma hora? Depois estamos aqui aflitos para falarmos dos temas que tínhamos programado. Bom, Lewis Hamilton tem a chave do mercado do ano que vem, não tanto como o Max teve o ano passado, por exemplo, que poderia ter mudado, condicionado tudo, mas tem a chave na mão. Ou seja, ele, se quiser ficar na Ferrari, dificilmente será encostado para canto, muito difícil. Mas eu também disse aqui, vou ser coerente com aquilo que disse no final da época passada, no início da época passada, aliás. O primeiro ano eu dou de barato, o segundo ano eu quero resultados. Como fã dele, eu quero resultados, quero ver alguma coisa a acontecer. Quero ver ele espetar-se no muro a tentar um sexto lugar porque é mais rápido que o da frente. Quero ver qualquer coisa, quero ver esforço. Quero ver menos calimerização, quero ver menos choradeira, mais abnegação e mais triunfo, nem que seja a lutar para um sexto lugar ou um sétimo lugar. Não estou a ver isso acontecer, sinceramente, por várias razões. A Mercedes, acho que tem isto mais ou menos controlado, quer queiramos, quer não. Não estou a ver o Toto Wolff a permitir uma alteração de regulamentos que lhes tire toda a vantagem que tem, apesar de poder permitir uma aproximação da Ferrari e da outra equipa como a Mercedes, que seria a McLaren, a mais lógica de sempre, a mais lógica de todas, perdão. Penso que uma Red Bull ainda vai a tempo de recuperar alguma coisa, mas o Luís tem, de uma vez por todas, tem que ou dar lugar ao outro porque já não serve, ou então siga, meu amigo, tem um Ferrari, segundo carro, pelo menos ganha o seu companhia de equipa, bate a companhia de equipa. O meu amigo é 7 vezes campeão do mundo, tem um palmarés que, pelos vistos, conduz o carro por si, então siga. Eu, como fã do Hamilton, se é para ver isto, se é para ver este tipo de performance mais medíocre, dê lugar a outro. Eu não quero ver outra vez o Michael Schumacher, de quem nunca fui fã, nunca, acabar como acabou em 2012. Quer dizer, a arrastar-se no Mercedes, lançou as fundações da equipa Mercedes para depois o Hamilton e o Rosberg ganharem tudo. Não foi tanto assim, porque os regulamentos entretanto mudou muita coisa, dar-lhe esse mérito, bom, terá algum, do ponto de vista da organização interna da equipa. Berman, obviamente, para mim material, não diria de campeão do mundo ainda, não creio que esteja a esse nível, está mais perto do Leclerc do que o Massa alguma vez esteve, os tempos também eram outros, e espero que acabe a ser valorizado de uma vez por todas pela Ferrari. Se não for, que venha uma Red Bull, que venha uma Audi. Atenção, a Audi é concorrente da Ferrari, já não são parceiros. Aquela Sauber Ferrari dos últimos anos, a Sauber Alfa Romeo, o Caio era aquilo, já deixou de ser parceiro. Portanto, é uma equipa concorrente. Portanto, não há cá empréstimos, não há cá ajudas, e isso acabou. Portanto, o Berman, pilotaço para mim, que se revelou naquele famoso grande prémio de Jeddah, em que eu também estava do lado do mundo, já agora eu e o João Amaral estávamos do lado dos 8 bilhões de pessoas e o David Antunes estava do lado oposto. Nós não temos muito mais tempo. Na altura. Olha, eu vou fazer uma proposta, nós vamos falar brevemente sobre as alterações propostas aos regulamentos, ou as soluções, pelo menos que o artigo do The Race nos fala. Vamos falar assim muito brevemente, temos apenas 5 minutos. E vamos fazer uma introdução a isto e depois, se calhar, na semana que vem, estando aqui quem estiver, poderíamos continuar a explorar esta questão, porque é uma questão mais complexa do que aquilo que parece. Que tem a ver com a alteração de regras a meio, que tipo de alteração às regras vai fazer, qual a recepção que as equipas vão ter, os chefes de equipa e os engenheiros vão ter às propostas que a FIA ou a Comissão Técnica fará, e as consequências que isso terá depois em termos de custos, em termos de execuibilidade, etc. Portanto, eu vou começar pelo João Amaral. João, nesta alteração de regulamentos que tu leste e que saiu neste artigo do The Race e que se fala também à boca cheia nos fóruns de Fórmula 1, o que é que te parece? Vai ser no dia 9 a reunião, daqui a 3 dias. O que é que te parece? O que é que achas que a montanha pode parir um rato? Ou há aqui
verdadeiras Acho consequências. tentando aproveitar o tempo, acho seguramente que vai ser bastante menos do que aquilo que alguns de nós querem. Não vai ser uma solução mágica, não vai resolver os problemas todos. O problema, acho que as prioridades mudaram desde o Japão. A prioridade até ao Japão era mudar a qualificação e permitir aos pilotos fazer uma volta de qualificação com potência disponível, ainda que reduzissem a potência. Essa é uma das soluções em cima da mesa, é reduzir a potência, mas pelo menos que permitisse ao piloto fazer uma volta toda, a dar tudo o que o carro tem e não ter que fazer gestão em qualificação, que é uma coisa contra a natura. Mas as prioridades mudaram desde o Japão e a prioridade maior passou a ser o diferencial de velocidade entre os carros em função do acidente do Berman com o Colapinto, ou enfim, quando estava a tentar ultrapassar o Colapinto. O que é engraçado é que essa mudança, essa diferença de velocidade é aquilo de que os pilotos andam a falar há 3 anos. Precisamente o Verstappen, o Norris, toda a gente anda a dizer que isto pode acontecer. Não parece que haja soluções mágicas para isto, não parece que haja soluções capazes de resolver os problemas. Uma das soluções é aumentar o super clipping e, portanto, deixar de fazer... O motor deixa de entrar em regeneração tão cedo, começa a entrar em regeneração mais tarde. É uma das soluções possíveis. A outra é, por incrível que pareça, diminuir mesmo a potência dos carros para que eles consigam todos ser mais previsíveis na forma como começam a reduzir e a gerir a energia no mesmo ponto da pista, torna a coisa mais previsível, há menos ultrapassagens, mas também ninguém escreveu ou ninguém disse que haver 143 ultrapassagens numa corrida faz disso uma corrida melhor, assim como um jogo de futebol não tem que acabar 17-18 e ser um bom jogo de futebol, há 0 zeros fantásticos e uns zeros fantásticos, portanto a Fórmula 1 não vive só das ultrapassagens, mas acho que tudo isto é demasiadamente complexo para mudar muito assim de repente. Há uma das mudanças de que se fala, que é aumentar a potência mecânica em detrimento da potência elétrica. Essa, confesso-vos, acho que não é todo possível, porque isso implicaria uma mudança no fluxo de combustível e no tamanho do depósito de combustível. Os carros estão feitos para o bem e para o mal, e não vão fazer carros novos até ao fim do ano. E tentei ser rápido, desculpa. Obviamente. David, 2 minutos. Muito rapidamente, acho que isto são soluções de remendo, por enquanto. Aquilo que me preocupa mais neste momento, acho que lhes ficam muito bem estes sentimentos de tentarem encontrar aqui algum tipo de solução para ver se aguentam. E o cínico sou eu. E o cínico sou eu. Mas para mim o problema é que acho que a Fórmula 1, ou a FIA, ou a Liberty ainda não perceberam que isto não é como aqueles carros de 2012 ou 2013 com os narizes muito feios e que para a época seguinte arranjaram lá uma tampinha para ficar mais curvo e um bocadinho mais bonito. Acho que ainda não perceberam isso e que as equipas, para haver efetivamente uma mudança no próximo ano, porque eu já estou a dar este ano como perdido, têm que dar tempo às equipas para se prepararem. E era aquilo que o João Amaral estava a dizer, na parte do motor de combustão, não vai ser algo que eles possam resolver neste momento. E acho que é esse o único caminho para conseguirem salvar aqui qualquer coisa, porque eu não creio que isto também seja resolvido com uma alteração de regulamentos radical e de repente temos os V10 na próxima época, porque as equipas não vão conseguir fazer isso. Mas a questão do motor de combustão é execuível, mas já está a começar a ficar um bocadinho curto o tempo. Se nós tivermos a ideia em mente o facto de que a Ferrari começou antes desta pré-época a preparar um novo motor de combustão para o motor da próxima época. Portanto, acho que tem que estar a trabalhar, mas é na questão de fundo em vez da parte da cosmética. Estamos no nosso limite do nosso tempo. Eu vou dar o sumário da lista da próxima aula, vai ser continuação da aula anterior, como a gente fazia na escola. Não faz mal, estamos mesmo no limite do nosso tempo. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam no nosso fórum TSF. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo tempo que dispensaram aqui, a todos os que vão fazer download do podcast. Agradecer ao João Amaral do regresso. É sempre um prazer ter esta enciclopédia ambulante de Fórmula 1 connosco. Ao David Antunes, o maior fã do Oliver Berman. Eu sou o Pedro Filipe. Mais uma vez, muito obrigado por nos terem seguido e até para a semana, onde vamos continuar a falar dos regulamentos. Obrigado.